Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre que trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, filmes e séries. E vocês nos acompanham no seu agregador de áudio favorito. Vocês também nos acompanham pelo YouTube. Para você que está chegando agora, para você que já está com a gente, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você por aqui. E eu peço que você também traga as suas opiniões, as suas impressões sobre o que a gente está falando por aqui, as suas indicações também. Às vezes tem alguma coisa bacana que você está assistindo neste momento, algum livro que você está lendo neste momento, você pode trazer para a gente. E também compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Vai que eles também têm uma ideia bem legal e querem compartilhar com a gente. É um grande prazer ter vocês com a gente. E a ideia do nosso canal é exatamente essa: a gente ter um canal para poder dividir as nossas experiências aí com tudo que está saindo nos streams e também que está saindo aí na parte de literatura. Lembrando que os nossos episódios a gente sempre tenta trazê-los de maneira semanal, mas tem vezes que acaba escapando, né, a vida. Tem dessas coisas, então tem hora que não dá mesmo. Então, vamos começar sem muito mais delongas o nosso episódio. Eu confesso que essa semana, como a gente teve probleminha na semana passada, eu acabei trazendo episódio até em dia diferente. Eu tinha um planejamento para o episódio dessa semana, mas devido também às coisas que eu vi recentemente, os lançamentos, assim, tá saindo muita coisa legal nos streams. Então eu tive que mudar a minha rota aqui todinha de programação. Eu até fiz ela correndo aqui para poder trazer as nossas impressões para vocês. E tem tanta coisa boa para me poder dizer, mas eu vou nessas aqui que é o chamado jogo certeiro, que essa semana a gente tem indicações, na minha opinião, muito boas. Eu acho que tem vezes que a gente chega aqui com algumas coisas e tem outras que chamam mais atenção do que de uma semana para outra. A gente sabe que para escolher o que está nos streams não está sendo fácil, porque tem tanto coisas boas quanto coisas que não são tão agradáveis naquele momento. Então a gente começa aqui com um documentário de um ator que, quando eu era mais jovem, eu gostava assim do trabalho desse ator, apesar de que a gente via ele muito pro lado da comédia, a gente via ele muito pro lado ali dos filmes mais besterol, né? Ali década de 80, 90 tinha muito desse tipo de filme por aí, e a gente sabia que era bobo, mas era até divertido de certa forma. Mas a gente sabe que as pessoas também cometem uns erros que depois que você pensa e você fala assim, para que a pessoa cometeu esse erro, né? Mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer. Então vamos ao documentário Waka, Charlie Sheen. Esse documentário é o de um momento onde o Charlie Sheen ele já está mais sóbrio, tem aproximadamente 7 anos, que ele não consome, não alimenta o seu vício. E por causa, né, da família, né, dos seus filhos, ele opta por fazer ali a sua transição de que ele se torne um homem novo, né, um homem mais sólido ali. E ele acaba expondo as suas falhas, as suas limitações, os escândalos os quais ele se envolveu na sua carreira.
Eu acho até que foi muito honesto, né, na minha opinião, da parte dele de mostrar que ele era um cara falho, o que eu acho a coisa mais difícil que a gente vai fazer algum dia. Mas ele é uma florzinha? Não, ele não é uma florzinha de pessoa. Você vai querer pegar um copo e acertar, jogar nele? Vai, você vai querer jogar um copo nele, porque ele não é nada fofo, tá? Já vou deixar isso de antemão para vocês. Mas é interessante você entender o quão é tênue essa questão de você alcançar o sucesso. Todo mundo quer o sucesso, né? Não adianta você virar para mim e falar que você não quer ser bem-sucedido, entende? Todos nós buscamos sermos bem-sucedidos aonde a gente está. Isso aí é super e mega comum. Mas existem caminhos e caminhos, tá? Eu falo, não só com amigos, né, com os meus sobrinhos também, tem 2 sobrinhos mais velhos, e eu sempre falo o seguinte: existem formas de você alcançar muita coisa na vida, mas procure aquele caminho que você não vai se lascar nele, porque é o caminho mais fácil que tem, e o tombo dele é garantido, e costuma ser um tombo bem ferrado, né? E ele acaba escolhendo esse caminho, que é um caminho fácil, que é um caminho em que ele, e não é porque foi fácil, né? Porque ele tem uma família com pessoas que têm um certo prestígio, não. Mas que ele foi pelo caminho que é um caminho muito destrutivo, sabe? É um caminho assim que ele só não foi de base porque muita gente bacana olhou por ele, conseguiu dar uma chacoalhada nele em alguns momentos ali. Mas igual no próprio documentário, a gente viu momentos ali que ele estava completamente vida louca, entende? E isso é perigosíssimo. Eu falo assim, não tente fazer o que ele estava fazendo, porque cara, é uma loucura aquilo ali, né? Eu até vi também recentemente uma resenha que o Beto Ribeiro fez no seu canal com relação ao documentário do Charles Chinhutos também. E, gente, eu fiquei pensando, sabe? Um cara tava ali na balada e consumindo na balada, o cara não parava, sabe? E não conseguia ir nas gravações, teve problema com aquela série que ele participou, enfim, causou horrores por aí, mas que hoje, né, assim, a gente vê que aos poucos ele tá conseguindo sair dessa. Isso eu acho uma das maiores vitórias que uma pessoa pode ter na vida, que é escapar de um vício, né? Isso aí eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer com alguém. E não é fácil ter pessoas que vão te ajudar e você vai ter ouvido para escutar. E ele acabou com o tempo tendo essa rota de colisão em que ou você ouvia as pessoas que você ama, ou você se perderia por completo. E, enfim, ele está alcançando esse objetivo. Tomara que continue assim. Mas é um documentário que te faz pensar até que preço eu estou disposta a pagar para estar de boa, estar ali no momento, estar na galera, estar ali no auge. Até que ponto eu quero chegar ali, sabe? E aí, a que preço, sabe? Geralmente esse tipo de documentário me faz pensar muito nisso.
nessa questão da nossa trajetória, sabe? De sucesso ou não. O sucesso e o fracasso é uma vírgula que faz você ter um dos dois, é o 50-50, mas é uma vírgula, tá? Então, é um documentário que tem umas cenas ali que você vai pensar, esse cara é doido, esse cara é doido. Mas assim, se você for pensar e ver essa série nessa questão de você acordar e entender que às vezes o que esse pessoal está precisando é de realmente de ajuda e você pode ser a ajuda dessa pessoa, com certeza essa série é para você e para você também não cair nesse tipo de coisa. Mas olha, Gisele, eu não gosto desse tipo de coisa, não, esse tipo de coisa desses caras famosos que fica só fazendo besteira, eu não gosto disso não, isso alimenta fofoca e tudo bem, você pode passar reto por essa aqui. Mas eu acho que como alerta é um excelente documentário, tá? Vale muito a pena aqui essa dica. Então essas são as minhas impressões. Gostei do documentário, mas eu coloco sempre ele nesse ponto, tá? De você olhar para ele como um alerta, porque naturalmente é isso mesmo que ele quer fazer, te alertar para você não ter as escolhas erradas que ele fez. Isso é muito legal, muito bacana mesmo, muito humano da parte dele. Então essas são as nossas opiniões de Waka Charlie Sheen. Você conheceu o ator, não conhecia? Já viu algum filme dele? Já viu o documentário? Traga as suas opiniões, eu quero muito saber as opiniões de vocês. Na segunda indicação de série da semana, essa aqui é uma minissérie de um dos diretores que tem no seu currículo uma das minhas séries preferidas, uma das minhas séries favoritas. Ela alcançou o ranking assim de lavada, né? Mas essa série aqui, essa minissérie, essa já é uma minissérie, ela já tem o toque necessário, sabe? Não vou dizer que ela é melhor do que a série que eu gosto mais, mas ela tem o mesmo toque, a mesma estrutura, só que o contexto ele é diferente. O Michel Aroca, ele fez um vídeo sobre a estrutura dessa série, não só ele como o PH Santos, e eu concordo totalmente com os dois. É uma das séries deste ano que eu vi que eu mais gostei. E olha que eu vi umas outras aqui que estão no meu ranking de melhores do ano. E essa, com certeza, também estará no nosso ranking. Então, nós vamos falar sobre Task. Task está disponível na HBO Max, tá? É uma minissérie excelente. Vale muito a pena você acompanhar essa minissérie. Vou trazer um pouco da sinopse dela, um pouco do que fala essa minissérie. Não vou dar nenhum spoiler dela. Tem 7 episódios. Não são 7 episódios fáceis de assistir, já vou avisar de uma vez, porque ela é do mesmo diretor de Mare of Easttown, uma das minhas séries favoritas com a Kate Winslet. E aqui, aliás, aqui tem esse episódio de hoje, tem uma das minhas duplas de atores favoritas, que eu gosto muito dos dois atores, em produções diferentes. E a gente vai falar um pouco sobre essa narrativa que tem nessa série. Então, nessa minissérie, eu acabei tendo um problema de novo aqui com o vídeo. Eu estou fazendo essa segunda parte num outro vídeo. Vou tentar ver o que eu consigo fazer na hora da edição. Senão, vou ter que dividir realmente o episódio em 2 partes.
Nessa série, a gente vai ver o Tom, que é representado, né, pelo ator Mark Ruffalo, e ele é um ex-padre, ele é atualmente um agente do FBI. Ele está ali na cidade da Filadélfia, ali na região ali do subúrbio da Filadélfia, e ele é deslocado para um comando de uma operação especial que tenta desvendar uns misteriosos assaltos que estão ocorrendo ali na região, uns assaltos bem objetivos, a gente pode colocar assim, mas ele é um cara que também está enfrentando alguns problemas, ele acabou de ter uma tragédia familiar e ele é um cara que meio que se culpa por isso ter acontecido. E na sua rota de colisão, a gente vai conhecer o Robbie, que ele tem meio que uma vida dupla. Durante o dia, ele é ali uma pessoa que mexe com essa questão de reciclagem ali de lixo, uma coisa assim. E à noite, ele é um cara que está ali fazendo alguns assaltos ali, como se fosse uma gangue. E ele é bem objetivo no seu ponto também. Mas ele também tem umas questões pessoais ali meio que complexas. E durante os episódios dessa minissérie, a gente vai vendo essas duas linhas tênues, tensas, dolorosas, mas cheias de emoção, cheias de adrenalina, chegarem a um ponto em que elas vão se colidir. Quando elas se colidem, a gente vê muita emoção. Tem cenas ali que tem assim um certo frenesi muito grande, né? Você fica meio que perdido ali, mas esse frenesi também é um toque importante aqui nessa trama, tá? Então não se iludam, não fiquem preocupadas com isso, porque realmente é algo que chama muito a atenção. Olha, vale a pena demais de assistir essa minissérie. Todo o elenco está muito bom mesmo. A fotografia, nem preciso falar que isso aqui é a qualidade da HBO em toda a sua estrutura, tá? O roteiro é um bom roteiro, é um roteiro muito interessante, instigante, e você sim se envolve muito. Eu particularmente me envolvi muito na história e a gente vai vendo tudo acontecer e fica impressionado com a dramaticidade, com a quantidade de camadas que a própria história tem. Então a gente se envolve muito mesmo com os personagens aqui dessa história. E o final, tem umas coisas ali no final que realmente deixam a gente com o coração apertado, tá? Tem umas coisas ali que eu fiquei bem comovida mesmo. Mas o vórtice dessa série, ao contrário da Mer, que é uma mulher quebrada, destruída, que tenta se reerguer e encontrar um novo sentido para a sua vida, aqui é um pouco parecido, só que porém tem a ver muito com essa culpa e essa redenção, sabe? É algo que também permeia muito toda a trama. É incrível, eu só posso dizer isso para vocês. Se você não viu ainda, assista Tess, que está disponível no HBO Max. A sua temporada está completa com os seus 7 episódios. Não perde tempo não, vai lá, assiste. Depois volta e me conta
o que você achou dessa minissérie. Eu acho que você vai gostar muito da experiência. Eu acho que vai ser uma experiência muito agradável que você vai descobrir aqui. Então, fica sendo essas as nossas impressões de Task disponíveis na HBO. Você assistiu, você não assistiu, pretende assistir, pode utilizar os comentários para dizer as suas opiniões. Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Então a gente vai agora para as 3 indicações de filmes da semana. A gente vai continuar ainda nessa semana, a gente não tem a nossa indicação de leitura. A gente vai ter aí somente mesmo as nossas indicações de livro, de filmes e de séries. E nessa nossa primeira indicação, é uma série que é um filme que eu gostei muito, muito mesmo, que é um novo filme do Leonardo DiCaprio. Eu gosto bastante desse ator. E a gente vai ver sobre esse novo filme dele, uma comédia que, olha, como diz a Karina do Trecheira Violenta, eu tirei gostosas gargalhadas, porque é um filme assim que muita gente não tá assistindo, o pessoal parece que não tá entendendo a piada do filme, mas é um filme muito divertido, tá? É um filme muito interessante de assistir, vale muito a pena mesmo. Tem umas cenas ali que, meu Deus do céu, você ri demais. E também depende muito do tipo de humor que você gosta naturalmente. Então vamos falar de Uma Batalha Após a Outra. Aqui a gente vai falar as nossas impressões sobre esse filme. Eu falo que a premissa dele não é uma premissa muito difícil de você acompanhar. O que fica interessante de você acompanhar é até onde a pessoa chega para descobrir isso aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sinopse, eu vou trazer as minhas opiniões também para vocês. E em Uma Batalha Após a Outra, a gente vai conhecer o personagem do Bob Ferguson, que é o personagem do Leonardo DiCaprio. Ele era um cara que mexia muito com essas questões ali de grupos guerrilheiros, né? Se a gente for pensar assim, que sempre tem essas causas assim mais humanitárias, a gente pode pensar assim. E ele estava meio que aposentado ali, estava ali na sua vida, estava ali com a sua família e tal. Mas, gente, tem coisa que parece que só chama a pessoa de volta ao jogo, digamos assim. E aí ele tem, então, essa nova missão que ele vai voltar ativa, vai chamar ali as pessoas que ele conheceu durante a sua jornada anterior para tentar encontrar sua filha que foi sequestrada. Gente, ele vai fazer de um tudo, mas de um tudo que você puder imaginar. Então pensa nesse um tudo. Você pode pegar um monte de filme de comédia que você já assistiu por aí. Eu vou citar um que ele tem uma qualidade de besterol. Eu não vou dizer exatamente a mesma porque não é. Mas as sacadas são bem legais. A gente pode pensar tipo assim, aquele terror, mas aquela comédia do filme A Múmia, que tinha o Brendan Fraser na época. A gente pode usar aquele tipo de comédia. Outro filme que tem, mas aí já é um besterol, que é O Corpo que a Polícia Vem Aí. A gente pode usar até mesmo daquele lá, Um Tiro em Nova York, lá do Ed Murphy. É mais ou menos esse tipo, sabe, de comédia que você vai encontrar aqui. Então, gente, o Leonardo está hilário neste filme. Eu ri muito disso aqui. Claro, tem algumas coisas ali que você pode simplesmente não entender nada. Isso pode acontecer. E às vezes o não entender nada pode ser tudo e também pode ser nada. Então, depende muito do estilo de comédia que você gosta mesmo. Mas tem umas cenas e umas situações que você fica assim, como que vai sair dessa? E é
hilário de ver, assim, é muito bom. É aquele filme que eu falo assim, você tá cansado da semana, você quer um filme para você relaxar, para você curtir o final de semana com esse filme. Pronto, é esse filme aqui que você vai assistir. Você vai rir demais se for naturalmente o tipo de filme que dá para você, tá? Mas é muito legal mesmo. Vale bem a pena a experiência de ir no cinema assistir esse filme. Se você ainda não viu, vai assistir, é bem bacana mesmo. Então essas são as nossas impressões, tá? Eu quis deixar uma coisa bem assim rápida mesmo. A gente acaba falando muito na parte das séries e na parte do filme acaba não falando muito. Mas essa então é uma das minhas dicas que eu queria dizer de filme. Eu acho um barato esse filme e tem muita gente que não está assistindo, enfim. Mas diga nos comentários se vocês assistiram e qual que são as opiniões de vocês, tá? Quais são, né? A língua tá travando que é uma beleza hoje. Então vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. Já esse segundo filme aqui é um filme que eu já assisti ele antes, está disponível no HBO Max. É o primeiro filme dessa franquia, a gente finaliza nessa questão de acompanhar os filmes dessa franquia hoje. É um filme que eu gosto muito dele. E eu acho que, como início de uma franquia, na época em que ele foi lançado, tinham sido lançados outros filmes como O Pânico, tinha lançado, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tinha lançado Lenda Urbana, então eu lembro desse tipo de slasher. Tinha um que até o Gabriel do Videoterapia falou que era o Mistério em Cherry Falls também. Então era mais ou menos uma época, pelo menos eu via todos eles nessa época, tá? Às vezes pode ter lançado em anos diferentes, mas foi nessa época que eu assisti praticamente todos esses filmes. E a maioria deles eu vi pela televisão, tá? Assim, alguns eu alugava e a maioria eu realmente vi pela TV mesmo, tá? Mas nessa época, como tinha muito esse tipo de filme, esse aqui foi um dos que eu gostei muito de ter assistido. E até hoje, repetindo também, a dose eu gosto bastante desse filme. Então vamos falar do primeiro filme da saga Premonição. Então vamos finalizar aqui a nossa cobertura desta saga, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que é a história desse primeiro filme, por que essa franquia tem esse sucesso aí tão grande. A gente vai ver muito o início dessa franquia aqui, e que culminou no sexto filme, que de certa forma tem uma conexão com este primeiro filme aqui. Nesse filme inicial aqui da franquia, a gente vai conhecer o Alex. O Alex é ali um adolescente, ali um jovem, né? Que tá ali com a sua turma de escola e eles vão a Paris me parece que eram 4 professores nessa equipe. Eles vão ali a Paris fazer uma viagem, me parece que aí dentro de alguns dias eles vão fazer essa viagem ali em Paris. E tem algo acontecendo com o Alex. A gente percebe ali nas primeiras cenas do filme, tem uma questão de ali um canhoto de viagem que parece que o pai ou a mãe, parece que era o pai que tinha feito anteriormente, que ele queria deixar ali. O Alex é um cara meio que supersticioso de certa forma,
e a mãe acaba tirando esse coisa. Não entendi o porquê que ela se preocupou com isso, né? Mas enfim, tem gente que é meio metódica nesse ponto. E ele estava meio assim ansioso, angustiado por causa dessa viagem, como se ele tivesse medo de avião, né? Ou ele se preocupasse se o avião fosse cair ou qualquer coisa do gênero. Mas a gente viu que ele estava pressentindo algo, ou pode ser um pouco até da própria premonição que ele veria, que é do acidente do avião. O memorável acidente de avião, para mim, bastante, como é que eu posso dizer hoje em dia? Bastante exagerado, né? Mas realmente é um tipo de acidente que pode acontecer, tá? Ali é mais comum, às vezes, do que a gente imagina, de certa forma. E aí, ele tem essa premonição dentro do avião, arruma uma confusão, acaba saindo do avião com alguns amigos, acaba presenciando o acidente acontecer, eles são ali interrogados, mas a gente sabe nesse momento aqui que as coisas não vão ficar assim. Um a um, os jovens que estavam neste avião, eles vão perdendo a vida, mais ou menos na ordem que eles perderiam a vida no avião. Então o Alex, ele tem que ser um cara esperto para tentar entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, e se existe uma maneira deles escaparem com vida disso. Então aqui tem aquelas mortes ali iniciais, memoráveis, tem a confusão que dá ali no avião, a própria cena, né, do acidente de avião é uma cena muito interessante, muito impactante, né? Então é um filme assim que ele realmente foi ele que estabeleceu todas as bases para os outros filmes da franquia Premonição. Eu vou confessar para vocês agora, como eu já havia dito anteriormente, que eu ia dizer qual é o meu filme preferido da franquia, e é realmente este aqui. Gostei do sexto filme, gostei do segundo filme, acho o terceiro sim um bom filme, né? Naturalmente, ele não ganharia do segundo filme, mas com o sexto filme deu uma mudada aí na minha rota aí de filmes que eu gostei mais dessa franquia. Mas de todos, realmente o primeiro é o filme que mais me ganhou, sabe? A estrutura toda é uma estrutura legal, a gente tem esse não entender o que está acontecendo, né? Até mesmo com a própria Clear, que ela ficou meio assim na hora. Será que essa menina está falando a verdade mesmo? Deixa eu sair desse avião também, senão vai que eu morro aqui também. Então, assim, a gente fica meio Clear nesse rolê todo, sem entender tudo que está acontecendo. E também preocupada com relação ao que vai acontecer com os outros personagens. Então, do mesmo jeito que tem mortes muito nada a ver, como por exemplo a morte da professora, como a morte da namorada ali do Valentão. Então, assim, a gente tem mortes ali que poderiam sim ter sido evitadas, mas que também a gente entende que a ideia era essa mesmo do filme, era colocar assim coisas bem reais e ao mesmo tempo bem absurdas. Então faz parte desse esquema ser assim. E por ser assim é que eu gostei mais. É um filme excelente, interessante. Se você nunca assistiu, às vezes você assistiu o sexto filme, gostou demais, assiste aos outros filmes. A gente já falou de todos os 6 filmes, todos estão disponíveis na HBO Max.
pode ir lá dar uma olhada, eu acho que vocês vão gostar bastante desse filme aqui. É o meu favorito e é o que eu indico hoje para vocês assistirem aí. E por último, mas não menos importante, nós vamos para a nossa última indicação de filme da semana. E eu deixei essa indicação para o final, porque esse filme aqui está disponível na Netflix e eu confesso para vocês que eu tive um certo tempo para mim poder dizer sobre esse filme, porque é um caso que a gente vê que às vezes a gente pode achar que não é assim, que é um caso, é tão absurdo esse caso na verdade, que acha ele impossível de acontecer. Mas eu posso dizer para vocês que ele é mais fácil de acontecer que você imagina. Às vezes as personagens vão mudar, mas do jeito que está o mundo hoje em dia, eu não duvido nada de que esse tipo de coisa não esteja acontecendo aí agora com você, ou com a sua vizinha, ou com a sua colega de escola, quer seja de ensino fundamental, médio, superior, enfim. E também às vezes com você, né? Isso também pode estar acontecendo com você. Então nós vamos ao filme documentário. Número desconhecido, Catfish na escola. Esse aqui eu vou me basear na resenha da Joyce Rodrigues, do Ler Até Amanhecer, e também do Beto Ribeiro, do seu canal, Beto Ribeiro. São dois criadores de conteúdo que se envolvem muito nessa questão do true crime. A minha língua trava de novo, estou morrendo de sono. Do true crime, também dessas questões assim de casos ali enigmáticos que realmente deixam a gente de cabelo em pé. Mas aqui, quando a gente vê a história da Lauren e do Owen, que é um casal de adolescentes como qualquer um outro aqui, vai dizer que você nunca teve esse tipo de história. E conhecer um carinha ali na escola, vocês estão vivendo um lance super bacana ali, legal. As famílias têm essa interação muito interessante. Tanto os pais de um quanto os pais do outro têm um certo envolvimento. No caso dos pais da menina, da Lauren, tem até um certo envolvimento um pouco a mais, mas tudo que é bom nem sempre dura, né? Infelizmente, mas enfim, é a vida, né? Não tem o que fazer. Só que aqui começa uma parte que deixa a gente bastante sem imaginar o que ia acontecer. Porque a Lauren começa a receber umas mensagens muito estranhas. Olha, muito estranhas. E elas não param. Mensagens de baixo escalão. Não vou nem tentar dizer nada, porque aqui não dá para dizer nada, porque quando você vê as mensagens, você fica tão de cabelo em pé, mas tão de cabelo em pé, que eu vou ser sincera, eu tive que pensar se eu ia trazer essa indicação para você, se eu não ia. Tava aí na boca da galera por um tempo, muita gente falou dessa série, mas eu esperei um pouquinho, né? Eu pus meu pé no freio, porque, enfim, eu achei ela muito pesada para o momento que eu estava passando. Eu estava com algumas coisas acontecendo, então eu precisava desse tempinho para me dar uma respirada e poder trazê-la aqui para vocês. E é um caso assim que te incomoda num nível que eu tenho certeza que se você não gosta desse tipo de situação, e é meio difícil alguém gostar desse tipo de situação, mas é algo que incomoda, é absurdo o incômodo disso aqui. Só que
Algumas pessoas eu vi também que estavam questionando a ação da Lauren com relação a se ia denunciar, se ia se aproximar dessa pessoa ou não. Eu não quero dar muitos spoilers com relação a isso não. Mas eu confesso que tudo que aconteceu no caso da Lauren fazer o que ela fez, é tudo muito aceitável, gente. Porque, tipo assim, a relação que ela tinha com a pessoa que fez isso com ela é uma relação diferente. Tipo assim, não dá pra mim, pra você julgarmos ela, né? Porque afinal de contas, a gente também muda de opinião durante a vida. Se hoje você gosta de uma coisa, ontem você pode não ter gostado daquilo que você gosta hoje e tudo bem, né? Tanto que depois ela acabou mudando de opinião, parece, alguma coisa assim. Então, assim, e tem pessoas que têm, tipo assim, síndrome do impostor e outras coisas, mas não é o caso dela. Mas, assim, até mesmo para você tentar entender a situação, é uma situação meio difícil. Porque o que dá para entender seria assim: essa pessoa via o relacionamento da Laura e do Owen e ela não gostava desse relacionamento, queria que os dois terminassem, sabe? Mas o problema é que ela perseguia os dois o tempo todo, sabe? Não dava paz, não dava sossego. Os dois começaram a ser, assim, a profissão ameaçava eles, né? Vamos lá. E assim, a gente ficava olhando naquilo e ficava pensando, gente, como é que resolve isso, né? E aí, quando a gente descobre quem é a pessoa que faz isso, olha, eu quase caí para trás e fiquei, gente, que maluquice. Me acontece, tá? Você acha que não? Você pode ter ficado aí só horrorizado, não é possível que fez isso, papabibi. Olha, acontece, tá? E infelizmente, aqui ainda acabou bem, né? Porque tem casos que nem acabam bem. Porque o que essa pessoa fez foi desumano. Assim, a ponto de dizer palavras de baixo escalão, induzi-la a cometer atitudes extremamente desconfortáveis, extremamente erradas mesmo, horrível. Eu, particularmente, eu ia querer quilômetros de distância dessa pessoa, mas também, né, igual eu falei, não dá para julgar a ela pelo que aconteceu. Uma vez que a relação dela com essa pessoa não é assim uma relação qualquer, né? Então, assim, eu fiquei bastante incomodada com essa série. E é mais a série não é filme, e mais um filme para a gente analisar, para a gente refletir os nossos comportamentos humanos. O quão vulneráveis a gente pode ser, será que a gente está preparado para aceitar o não, aceitar o novo, o diferente? Será que a gente está entendendo as coisas novas que estão acontecendo, as novas tecnologias, os novos tipos de relacionamento que está tendo hoje? Será mesmo que a gente consegue conviver em sociedade? Nós somos mais de 9 bilhões de pessoas na Terra hoje, né? Será que a gente consegue conviver no mesmo espaço, em um clima respeitável, num clima onde todo mundo consegue se ajudar? Será que isso é possível? Será que isso é uma utopia? Será que a gente não consegue mais convivermos em sociedade? E até que ponto a gente quer realmente manipular o outro? Até que ponto você quer estar com a pessoa ou você não quer ter a vida dessa pessoa para você e o que ela tem para você, entende? Então, assim, esses chamados, eu chamo, né, enfim, a psicologia também chama eles assim, tipo vampiros emocionais, sabe? Pessoas que querem
consumir você. E você fica pensando, gente, por quê, né? Às vezes você não tem nada de tão excepcional, às vezes a sua vida é uma vida comum, simples, e aí vem e tem esse tipo de problema. Então eu falo que é um filme que a ideia realmente é esse incômodo de você ver isso e falar assim, olha, você concorda com isso ou você não concorda com isso? Porque a gente, né, é aí um lado que talvez a gente poderia se posicionar, mas eu falo no geral que é uma coisa que realmente incomoda bastante, mas que por alerta é interessante para a gente entender a sociedade que a gente está inserido, como que a gente pode resolver os problemas, como que a gente pode ajudar os nossos jovens a enfrentar esse tipo de problema, porque a gente não sabe, né, o que a gente vai enfrentar daqui para frente, então a gente tem que estar preparado para tudo. Bom, gente, é um filme extremamente incômodo, mas muito necessário para a gente debater com os nossos jovens. A relação nossa com eles e deles com as pessoas e com o mundo à nossa volta. Será que a gente está preparado realmente para introduzi-los nesse mundo maluco que a gente vive hoje? Esse mundo que está cada vez mais doente devido às questões das cobranças diárias e de tudo mais que acontece no nosso mundo? Ou será que a gente também não está se manipulando e achando que a gente vai participar da vida deles e, quem sabe, tomar a vida deles para a gente, né? É bom a gente pensar nisso tudo. Então, gente, é isso. Eu acho que são todas as minhas impressões de tudo que a gente viu dentro também desse episódio. Tragam as opiniões de vocês, o que vocês acharam dos 3 filmes da semana. Gostei bastante desse filme também. É um filme que incomoda, mas que é bom a gente ver para tirar também as nossas próprias conclusões, alimentar o nosso pensamento crítico. É muito bom fazermos isso. Essa análise autocrítica também é bom a gente ter isso. E são coisas que a gente não pode perder, né? Esse respeito mútuo, essa autoanálise, esse pensamento crítico para a gente entender o que é melhor realmente para a gente. Isso é fundamental nos dias de hoje. Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês por aqui. São essas as nossas indicações de filmes e de séries da semana. Traga você as suas indicações de filmes e de séries. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Nos despedimos agora. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então nos próximos episódios. Até mais.